Noite! Boa noite! Estamos aqui mais uma vez. Estava falando aqui para a dona Érica nessa nossa entrada. A faixa tem que aparecer, né? Os conectados com Deus. Como é que foi o primeiro dia ontem? Bastante criança, né? Foi uma bênção, bastante criança. Recebi aí algumas fotos do chapéuzinho. Ah, falando nisso, deixa eu pôr meu chapéuzinho, né? Esqueci dele. Ixi, eu não fiz meu chapéu, preciso fazer para amanhã. Não, meu pastor, tem chapéu. que fazer seu chapéu. Eu vou fazer o meu chapéu, quero fazer bem caprichado. As crianças fizeram, mandaram foto, né? Mandaram algumas fotos aqui no Facebook, mandaram fotos também lá no celular do Colégio Batista. E é uma alegria, né? A gente poder ir brincar com as crianças e também aprender da palavra de Deus. Amém? É muito bom. Bom ver aí que já tem gente se conectando. Boa noite, Carol, Lulu, a Laura, o Samuel, a Júlia, até a Sabrina. Um beijo para a Sabrina lá em Uberlândia. A Sabrina vai ser uma eterna criança, né? Com certeza. E é uma alegria ter ela e todos que já estão aí com a gente. Daqui a pouco a Gabi vai me passando quem tá no Instagram, tá, Gabi? E falando no Instagram, vamos combinar algo, pessoal. Porque o Instagram live só dura 1 hora. Então, e a nossa EBF, ela está programada para 1h20, 1h30. Então, quando cair a live do Instagram, a gente vai começar de novo, tá bom? Não desanime, espera um pouquinho. E aí a Gabi vai reiniciar a live pra gente, tá certo? Para ninguém perder a hora do trabalhinho manual. Então, é muito bom ter vocês. Oi, Esther Mourão, tudo bem? Boa noite. Olá, João e Carol, lá de Massachusetts. É assim, né, João, que fala? A tia falou certo? O Zé depois responde. A Júlia, o Zé responde. Oi, Heloísa, lá de Sertãozinho. A Duda. Vamos ver vocês. O Davi, a Esther. Ah, a Esther Mourão fez o chapeuzinho. Depois você me manda a foto, tá, Esther? Pra gente mandar foto. A gente ama ver as fotos do pessoal participando. Nós recebemos as fotos dos nossos sobrinhos lá dos Estados Unidos. Eles fazendo os trabalhos. E brigaram com a minha cunhada Patrícia para ir hoje no Walmart buscar material para hoje, né? Prendedor de roupa, né? Que a gente vai precisar de prendedor hoje. Prendedor de roupa, né? Um absurdo nos Estados Unidos não ter prendedor de roupa. Tá vendo como nós estamos bem mais evoluídos do que eles? Ó, a gente brinca até de colocar na orelha lá. Que legal. Não. Aí, ó, dói. Muito bem, Mas então. vamos parar de brincadeira. Vamos começar logo, né? Vamos começar a nossa Escola Bíblica de Férias. Você tá animado? Espero que sim, né? E daqui a pouco o Zé e a Filógia vão aparecer aqui. Vamos orar, então? Eu acho que o Zé não veio hoje. Ah, ele vem. Ele chega atrasado, mas ele vem. Eu ouvi falar que a mãe dele deu uma tarefa para ele e ele tinha que fazer alguma coisa lá. Não sei como é que é essa história, mas vamos ver direitinho. Olha, eu tô vendo agora aqui o Isaías, tô vendo o Matheus, lá da Bahia, né? O filho da Ivana. Deus abençoe, Ivana. Bom ter você. Uma Andréia, lá de Garapava. Irmão Lídio. E aí também o Gabriel e a Alice, né? Que bom, tem bastante gente já conectada. E deixa eu ver, o Arthur, o Heitor, amém. Deus abençoe vocês também, tá? E manda um beijo para os outros meninos também, aí de vocês. E a Duda. Duda, manda um abraço pro seu José, hoje é aniversário dele, né? Manda um abraço pro seu José Bonifácio, então. Um abraço nosso aqui. Vamos orar, pastor? Quero saber se teve lanchinho ontem para as crianças. Cada casa tem que fazer pelo menos uma pipoca. Olha, eu queria o lanche lá da casa da Giovana. Ela mandou a foto de uma pizza. Poxa vida, que chique. Foi muito bom. Estou vendo aqui, a dona Maria Inês está dizendo: somos da Igreja Batista Tradicional em São Roque de Minas, Serra da Canastra. Sejam bem-vindos à nossa EBF. Deus abençoe vocês. Que bom. Um abraço para todos. A Carol e a Lu já tá de chapéuzinho, né? Isso aí, você que fez seu chapéuzinho, coloque para você entrar no espírito da Escola Bíblica de Férias. Com certeza. Ah lá, hoje. Ah, o Pedro Rachizaka tá aí hoje. Que bom, Pedro. A Cecília. Oi, Cecília. Ó, um beijo da tia Érica para você, tá bom? Um abraço, um beijo. Isso mesmo. Para Cecília. Muito bom ver as crianças da nossa igreja. Isso mesmo. Quem perdeu ontem não tem problema, porque fica salvo lá no Facebook e também já está na página lá no canal do YouTube da nossa igreja, tá bom? Segunda Igreja Batista Independente. Você consegue assistir o vídeo inteirinho de ontem, do primeiro dia da IBF. Agora vamos orar, pastor? Vamos orar. E o trabalho manual hoje parece que vai ser bem legal, né? Vai ser muito bom. Estou ansioso para ver isso. Fazer todo mundo se conectar com Deus. Isso, vamos orar e pedir as bênçãos do Senhor, certo?
O que tem que falar? Meus pezinhos juntinho estão. Cruzo os dedinhos da minha mão. Abaixo a cabeça com atenção. Fecho os olhinhos para a oração. Senhor, obrigado por mais esse dia e por esse início de noite, ó Pai, que estamos aqui. Queremos te honrar, ó Pai, fazer com que a palavra de Deus possa chegar no coração das crianças, também nos lares, e que o Senhor possa ser glorificado em tudo que vamos fazer aqui. Podemos também brincar, ó Pai, com alegria, e trazer um pouquinho de diversão ao coração de cada criança e adulto também, ó Pai. Nós agradecemos ao Senhor pelos adultos que têm apoiado os nossos ministérios, tanto da IBF como dos devocionais, os cultos virtuais. É um momento que precisamos nos unir muito em oração e também participando, ó Pai, dessas lives e procurando, acima de tudo, a palavra de Deus como instrução para o nosso caminho. Abençoe a dona Érica aqui, contando a história, e também esteja com os cânticos, os louvores, tudo que nós vamos fazer para você ser uma bênção, ó Pai. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada, pastor. Obrigado. Tchau. Eu que vou contar a história hoje. Ninguém vai querer ver eu contar a história. Uma vez eu arrisquei contar alguma coisa para as crianças, ela chegou e me deu bronca e falou assim, não é assim que fala com crianças. Então eu tenho que falar com crianças acima de 12 anos. Então deixa ela, que ela é mais qualificada. Beijo. Tchau, pastor. Tchau. Muito bem. Vamos lá. Eu vou passar aqui algumas instruções e daqui a pouquinho a gente já vai começar cantando, tá bom? Então deixa eu ver quem que entrou mais agora aqui. Amadá, lá de Piracicaba. O Pedro tá falando que participou hoje. Oi, Laísa, tudo bem? Deus te abençoe. Hoje, para o nosso trabalhinho manual, então a gente vai louvar a Deus agora. Nós vamos ter o Zé e a Filó, tá bom? Então daqui a pouquinho eles aparecem aqui. Nós vamos ter a aula bíblica, certo? Nós vamos decorar o versículo, vamos lembrar o de ontem, vamos falar o de hoje, tudo direitinho, para a gente ter bastante ensinamento bíblico para todo mundo se conectar com Deus, amém? E depois a gente vai fazer o nosso trabalhinho. E para hoje, você vai precisar de um pedaço de folha sulfite, você vai precisar de prendedores de roupa, são 5 prendedores, tá bom? 5 prendedores de roupa. Você vai precisar de lápis de cor e de cola e também de tesourinha, tá bom? Para depois a gente poder recordar. E aí, se você puder, você providencia esse material, senão você presta bastante atenção na hora que a tia Erika estiver explicando e depois você faz, depois que terminar a live. Assim também você não perde nada, tá certo? Eu vou pedir uma coisa aqui para vocês, então, do Facebook. Eu vou pedir lá no Instagram também, porque aí a Gabi pode anotar, enquanto ela tá assistindo ali também no Instagram, ela anota para mim. Sempre nas nossas escolas bíblicas de férias, as crianças que participam, elas ganham um diploma, um certificado de participação. E a gente quer fazer esse certificado e te mandar aí, né, de maneira virtual, né, fazer um post para você, ou no Instagram, ou no Facebook, ou mesmo no seu WhatsApp. Quem sabe até a gente pode mandar ele físico depois. Mas para que o seu diploma possa ser feito, eu preciso do seu nome completo. Então, muitas crianças já me mandaram os nomes. Quem já mandou o nome não precisa mandar mais, tá bom? Mas tem algumas crianças que assistiram ontem e no Facebook aparece só o nome dos pais, né? Porque vocês ainda não têm Facebook. Então, eu preciso que você me mande seu nome. Então, por favor, você pai, mãe que está acompanhando aí seu filho, né? Se ele não sabe ainda escrever, se ele já sabe escrever, peça para ele escrever e também coloque qual cidade você é, tá bom? Se a gente não tem ainda assim convivência, né? Aí você me coloca a cidade que você é, tá certo? Então, eu sei que tinha ontem gente de Sertãozinho, de Orlândia. Então, eu peço para vocês colocarem. Hoje aqui, né, nós vimos aí a irmã que colocou lá São Roque de Minas, né? Serra da Canastra, tem gente de Uberlândia. Então, por favor, coloque aí seu nome. Eu tô vendo a Heloísa Cesário, essa eu já anotei, viu, irmão Paulo? Já anotei ontem o nome da sua filha. O da Heloísa Gardengue também, já anotei. Se tiver outro nome, você tem que passar para mim. E os outros que já mandaram, tudo bem. Quem é do Colégio Batista, pode mandar lá no WhatsApp do Colégio Batista, 99728-1593. Tá certo, pessoal? Vamos começar então, né? Vamos louvar ao nosso Deus. Mas antes, vamos ver se o Zé e a Filó apareceram na nossa BF. Então, vamos virar aqui
Eu tô aqui. Claro que eu tô Boa aqui. noite! Eu não gosto de faltar de jeito nenhum. Claro que não, né, Zé, Filó? ainda bem que você veio Ô, Filó, hoje. o pessoal reclama se eu faltar. Claro, todo Vocês, mundo... eles não sentem muita falta não, mas de mim eles sentem falta. Ai, Por isso que faz 20 anos que eu não falto da IBF. Ah, é, Zé? Viu? Nossa, Zé, mas parece que você tá meio cansado hoje. Mas na O que verdade foi? eu tô meio cansado mesmo. Por que? O que Tô até aconteceu? ofegante, tô até ofegante. Eu tô vendo, Hoje então eu tá tô, meio... hoje eu tô orgulhoso de mim mesmo. O que Hoje aconteceu, eu tô Zé? orgulhoso, eu vou jogar até confete e entrar debaixo. Nossa! Entendeu? Ai, exagerado, Zé. Quando você fica orgulhosa de você não joga confete e entra embaixo? Eu não faço isso, não. Como se fosse um minuto de fama. A Só minha você. mãe pediu, Ô, Zé, mas a me minha conta. mãe pediu Ah. pra arrumar o quarto. Vê se pode um absurdo desse. Mas, gente, isso é uma coisa normal, Zé. E você arrumou seu quarto? Eu arrumei, ó, meu quarto ficou 10. Começando pelo chão, filó. O que você fez? Você arrumou direitinho? Sim, peguei a vassoura, joguei a sujeira tudo debaixo da cama. Zé! Ficou limpinho o chão, filó. Ninguém Mas desconfiou que ficou lá debaixo da cama. Aí Isso... os brinquedos, as coisas, sapato, eu fui abrindo o guarda-roupa e jogando tudo lá dentro. Não, Zé, Na hora que a gente pode fecha a fazer porta, isso, na hora Zé! que a gente fecha a porta, ninguém percebe. Zé, isso é a mesma coisa que fazer uma mentira, que contar uma O mentira, quarto ficou sabia? arrumadinho, só não pode abrir. Só não pode abrir. Se você for lá, não pode abrir a porta, não. Senão vai cair tudo pro chão. Sabia que você enganou sua mãe? Ganhei minha mãe? Sim. Por quê? Porque ela mandou você arrumar o quarto de verdade. Não esconder as bagunças do quarto. Não. Lá dentro do guarda-roupa, debaixo do tapete. Mas foi por uma boa causa, senão eu ia atrasar da IBF, né, Filó? Você quer que eu atrasava da IBF? Não. Você deveria ter falado a verdade pra sua Tem umas mãe. mentirinhas que é por uma boa causa. Não. É que nem a mãe quando fala do remédio. É gostoso, pode tomar. Não vem não, Zé. Depois você peça desculpas pra sua mãe, mas a gente não pode usar uma coisa boa que é a EBF e dar uma desculpa pra fazer uma coisa errada, entendeu? Tá bom. Agora eu fiquei, Depois agora, você volta lá e arruma seu quarto e peça Agora eu perdão pra sua mãe. agora eu fiquei com vergonha do confete que eu joguei então à toa. Não, tudo bem, não precisa ficar com vergonha. É só você pedir desculpa depois pra sua mãe, tá bom? Então não pode jogar a poeira debaixo do tapete? Não vem com essa história não. Mas- Zé, falando em história, História? hoje vai ter uma história de novo da EBF. Vai ter Cadê a história? dona Érica? Claro! Não, acho que não. Cadê? Tô Achei que aqui. hoje só ia ter trabalho manual, gente. Não, vai ter história, não vai? Se não tiver história, a Zé dona Érica vai Olha esse morrer. Zé. Ai, a dona Zé Érica do cheia de céu. história. É, dona Érica. Eu vou usar hoje isso que o Zé fez na minha aula, viu? Tem tudo a ver com a minha aula hoje. Sério? Olha só. Tem tudo a ver com a Tá minha vendo, aula. Filó? Tá vendo como eu tava certo e você tava errado, Filó? Dona Érica, Não. dona Érica tá do meu lado. Ela também Não. faz isso aqui na casa Não use dela. uma coisa boa pra fazer uma coisa ruim. Certeza eu que ela vou faz ter- isso na casa dela aqui. Quê? Jogar poeira debaixo do tapete. Não? Não. Eu limpo direitinho, eu pego o capazinho e jogo lá no latão de lixo. Depois eu vou ensinar a senhora como é que faz, então. Eu não quero aprender assim, não. Ai, ai, ai. Aspirador, ele Todos joga. contra mim. Mas a gente vai falar disso na nossa aula hoje, de fazer as coisas assim pela metade. Ah, tá bom, então eu quero aprender. Então você fica bem quietinho aí que você vai aprender Vou bastante. ficar, vou aprender. Tudo bem, Filó? Tudo bem, dona Érica? Você tá linda de chapéuzinho. Ai, Filó. muito obrigada. Eu Muito fiquei bem. com o chapéu quase o dia inteiro hoje. Isso, Vontade é. de assistir a EBF. Sim. Você também tá lindo, Zé. Sim, eu também tô lindo, com certeza. O seu chapéuzinho da Filó combinou com a casinha, olha aí. É, olha minha casinha nova, gente. Sim, a minha Zé Colmeia ficou restaurada para a IBF, o Filó. E a Ficou sua muito Filó, chique. A sua minha Filó também. House, sua Filó House também ficou O boa. Filó Houses, olha, Só a casa da dona olha. Érica que ficou bagunçada com a história toda. Aí essa parte a gente deixa pra A gente lá. pula, a gente pula. Mas é com uma boa causa, é com uma boa causa. Isso. Ah, é bom ver o Heitor. Que saudade de você, Heitor. Bom ver você aí hoje. Quem que é o tá bom? Heitor? Quem que é o O Heitor? Heitor é lá do Colégio Batista. Ah, sim.
E a Duda tá falando pra eu ensinar a fazer o vasinho, né? Eu ensino, Duda. No último dia a tia Erika ensina, tá bom? Mas tem que ter amaciante. Vasinho. Será que esse pessoal lava a roupa com amaciante? Ah, mas pode ser um outro tipo de tampinha, né? Depois a gente sim, ensina. mas todo mundo A gente tá fazendo as assim. coisas na CBF com o que nós temos em casa, tá certo? Não é, Zé? Sim, tem muita Isso, a coisa gente em casa tem em que dá casa. para aproveitar. Isso aí. Mas vamos louvar a nosso Deus agora? Vamos! Vamos lá, convido então a Filó e o Zé a cantar comigo e você em casa também. Fica de pé pra gente bem animado cantar Tão Grande é meu Deus é tão grande que todas as coisas criou. Os montes são dele, os rios são dele, as estrelas são dele também. A Gabi colocou a letra aí nos comentários, você pode cantar junto com a gente, tá bom? Bem bonito, tá? Mas colocou o tom nos comentários? Não precisa Precisa, colocar o tom. Zé. Filó, Ai, Zé. precisa Chega de colocar. falar, hein, Zé? Ó, o tom é ré. Aí, tá vendo? Mas tô decorando isso. Eu não vou ficar Vamos falando. lá, Zé. Eu Sem vou ficar começar. falando hoje. Vamos lá. Tão grande é meu Deus é tão grande que todas as coisas criou de novo. Tão grande é meu Deus é tão grande que todas as coisas criou. Os montes são dele, os rios são dele, as estrelas são dele também. Tão grande é meu Deus é tão grande que todas as coisas criou. E o amor de meu Deus é grande, tão grande que deu o seu filho por mim. O amor de meu Deus é grande, tão grande que deu o seu filho por mim. Eu sou pecador, mas o Salvador meu castigo na cruz recebeu. O amor de meu Deus é grande, tão grande que deu o seu filho por mim. Que eu sou? Eu sou pecador, mas o Salvador meu castigo na cruz recebeu. O amor de meu Deus é grande, tão grande que deu seu filho por mim. Amém. Amém. Muito bom, Filó. O amor de nosso Deus é tão grande, né, Zé? Que dura domingo, segunda, terça, quarta, quinta, Sim, né? tá Por isso. E nós não tem que cantar o hino nacional. Cantar essa música algum dia na IDF. Tá bom, Por a gente favor. vai cantar algum dia, talvez amanhã, Não tá vai bom? cantar o hino nacional um dia, não? Não, Eu nem Nacional, lembro Zé. mais do hino nacional com essa pandemia. Mas, gente, Oxi. bonito. Qual que é o tom do hino nacional? é Fá, Tá vendo? é Fá maior. Tá Dona vendo? Érica sabe, A Filó. dona Érica Tá sabe. vendo que ela é fraca? Vamos lá agora? Não, Qual que é o não, próximo? não. Pro pecado eu sempre digo Não. não. Sim, sim, sim. Pra Jesus eu digo Sim. sim. Ó, não é pra cantar só de qualquer jeito, não. Isso é verdade. Pro pecado a gente tem que dizer não. Não. Pra Jesus a gente tem que dizer Sim. 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 Vamos lá, bem bonito. Mas Então. o pessoal tá cantando lá na casa dele? Vocês estão cantando aí? Tem que Responde perguntar, pro Zé que não o Zé é pra fica. ficar, não é pra ficar assistindo. Que o Zé fica aflito. Responde aí, eu estou Não tem cantando. que cantar alto, tá cantando baixinho. Qual que é o tom mesmo? Dó. Ah, eu não ia nem cantar sem tom. Não. Pro pecado eu sempre digo não. Não. Pro pecado eu sempre digo não. O pecado estraga tudo, traz tristeza ao coração. Não. Pro pecado eu sempre digo não. E pra Jesus, sim. Pra Jesus eu sempre digo sim. Sim. Pra Jesus eu sempre digo sim. Perdoou os meus pecados, morreu numa cruz por mim. Sim. Pra Jesus eu sempre digo sim. Pra Jesus eu sempre digo sim. Pra Jesus eu sempre digo sim. Esse Zé, Nossa. gente. O pessoal lá nos Estados Unidos ficou orgulhoso de Quase mim. que eu
respondendo, eu estou cantando, eu estou cantando. Aí, eu estou eu gosto cantando. da participação. É bom ver a Lenisa, lá de Altinópolis. Lenisa, como chama seus filhos? Depois você coloca aí, tá bom? A Lenisa? A Lenisa. Nossa, ela já tem filho? Sim, Já, ela tem 2, isso. Deixa eu ver quem mais que tá aqui. Ah lá, sim, tá todo mundo falando sim. Nós estamos cantando, é bom louvar o Senhor. Amém. Amém. E agora, a música que a gente aprendeu ontem. A música tema. É, a música tema. A Gabi, A você música coloca com aí. 38 estrofes. A Gabi vai colocar aí nos comentários agora. A dona Érica ficou ontem metade da IBF ensinando a letra. Olha, só se quiser. Oh, mas reclama, hein? Vou te Não, foi contar, elogio, hein? senhora. Mas, gente, Isso foi elogio. estrofes, não, Foi Zé. elogio, viu? A dona Érica conseguiu ensinar 38 estrofes em 12 minutos. Gente, o Zé me ama, vou te contar. Viu? Aham. Ó, deixa eu conseguiu. fixar o comentário aqui da Gabi. Então aí, pessoal, a letra do cântico que a gente vai cantar agora está aí fixada. Um beijo, Maristela. Que bom ter você hoje na nossa live. Tá certo? Vamos lá, então. Ó, vamos lembrar. Filme, jogos, amizades, eu quero me conectar. Mas eu quero mesmo é isto. A Jesus ligado estar. Vamos lá? Vamos, Filme, jogos, amizades, eu posso me conectar. Mas eu quero mesmo é isso, a Jesus ligado estar. Certo? Lembrar dessa parte é o coro. Agora a gente vai parte por parte. Primeira, Deus é grande e poderoso, só nele confiarei. Meu viver é mais precioso, conectado com o meu Deus. É verdade. Com certeza o seu viver vai ser muito mais precioso e muito mais produtivo, né? Precioso aos olhos de Deus e também para a obra de Deus, se você, ó, estiver conectado com Deus. Vamos cantar então. Oi, Esther, bom ter você aí também, tá bom, Esther Dara? Deus é grande e poderoso. Deus é grande e poderoso, só nele confiarei. Meu viver é mais precioso, conectado com meu Deus. Filme, jogos, amizades, posso me conectar. Mas eu quero mesmo é isso, a Jesus ligado estar. Deus é grande e majestoso, só por ele viverei. Obediente e amoroso, conectado com meu Deus. Filme, jogos, amizades, posso me conectar. Mas eu quero mesmo é isso, a Jesus ligado estar. Deus é grande. Deus é grande e glorioso, contra o mal eu lutarei. Será sempre corajoso, conectado com meu Deus. Filme, jogos, amizades, posso me conectar. Mas eu quero mesmo é isso, a Jesus ligado estar. A gente vai cantar de novo a terceira parte, não a Viu, Piló? 80ª parte, que Não nem me o Zé coloca no falou. bolo, não, Zé. Viu, Piló? Tá, a gente Tanta vai estrofe cantar a que a gente fica terceira aprendendo, né, parte, Piló? porque só tem 3 partes e o coro. O Zé que é muito exagerado. Oh, ele A falou gente vai 38. cantar a 38, É, eu podia vir pra 38. 80, eu Eu fui mais errei, Piló. exagerada que ele. É 28, não é 38? Não, são Não, 3 três partes. Tá bom. A gente vai cantar a terceira parte porque fala assim, ó. Deus é grande e glorioso, contra o mal eu lutarei. É verdade, todos os dias a gente tem que lutar contra o mal, sabia? A Bíblia fala que a nossa luta não é contra as pessoas, não é contra a carne e o sangue, mas é contra o mal, é contra o pecado. Então todo dia você tem uma luta. E para você vencer essa luta, você precisa estar conectado com Deus. Amém? Amém. Amém mesmo? Amém mesmo. Tem que estar conectado com Deus, senão não vence a luta. Então essa estrofe é muito Amém. importante, ó. Deus é grande
glorioso, contra o mal eu lutarei. Serei sempre corajoso, conectado com meu Deus. Só vou ser corajoso se eu estiver com Deus. Vamos cantar então essa parte, tá bom? 2, 3 e... Deus é grande e glorioso, contra o mal eu lutarei. Serei sempre corajoso, conectado com meu Deus. Filmes, jogos, amizades, posso me conectar. Mas eu quero mesmo é isso, a Jesus ligado estar. A Jesus ligado estar. A Jesus ligado estar. Estar é estar. Muito bem. O sotaque dos outros, hein? Ai, A minha gente, região seu fala, sotaque. a minha região fala desse jeito, filho. Mas Não qual que é tenho a sua culpa. região? Ah, isso aí é segredo, não vou falar não. Eu acho que a região... Acho que a região dele nem existe no mapa. Ai, não sei também, mas qual que é a sua Existe região? sim, existe sim. Pastores, O dia que eu falar do meu sobrenome, eu vou falar da região que eu vim. É mesmo, ele tá devendo isso, né, Filó? Muito tempo Não, já. Mas eu falei no último live da pandemia, Não, quando não. acabar a pandemia, eu vou falar. Gente. Ó, Zé, vamos aproveitar então que você não limpou direito o seu quarto e vamos contar a história bíblica? Vamos lá, vamos lá. Então, vou começar a introdução aqui e vou virar para terminar de contar a história ali no outro painel, tá bom? E aí eu vou deixar o Zé e a Filó descansar um pouquinho para eles voltarem. Ó, enquanto eu tô contando a história, sabe o que eles ficam fazendo? Eles ficam anotando, fazendo as perguntas para depois fazer as perguntas para vocês. Sim. Não é, Filó? Sim, Então isso é anota verdade. tudo direitinho lá, tá, Filó? As Pode perguntas. Então, logo que a gente terminar a nossa história, o Gui vem pra gente fazer o apito mágico. Opa! A gente vai cantar, fazer Ontem eu ganhei de Ai, você. eu adoro. Pessoal, Não. chama todo mundo aí na sua casa pra brincar de apito Ontem eu mágico, ganhei de porque você, Filó. só tem graça se a gente tiver Sim, bastante sim. gente, A né? equipe Zap Zap arrasou. Eu quero ver a vovó lá participando do apito mágico. Então, lembra que a gente tem duas equipes, a equipe Zap Zap e a equipe Instagrama, que é a do Zé, né, Zé? Sim, isso mesmo. E a equipe Instagrama é todo mundo que é da segunda igreja, né, Sim, Zé? a turma lá da segunda igreja E batista. a equipe do Zap pastor Zap Wagner. é a equipe da Filó e é todo mundo que não é da segunda igreja que estiver na live é Zap Zap. Então tem Ai, muito nós mais arrasamos. gente do Zap Zap. Sim, Todo sim. mundo Zap Zap. A gente ia trocar o Zé e a Filó todos os dias nas equipes, mas acontece que teve criança que ontem fez até cartaz. Conta desse cartaz aí. Conta desse cartaz aí. A Carol e o João lá nos Estados Unidos fizeram um cartaz com o nome do Zé e da Filó e o nome das equipes. Agora fica difícil a gente Eu quero trocar, mais né? cartaz. Eu quero que a equipe faça mais cartaz escrito Instagram Viva o Zé. Então, Eu crianças, vi a Carol lá, eu crianças sou da- crianças da segunda igreja, façam um cartaz no Eu quero um Instagram. cartaz. Ai, mas Instagram. eu Zé. quero um Zap Zap. Fazendo Instagram aí. Let's Go. Instagram Let's Go. Nossa, Vamos lá. gente. Tá A bom. Xera socorre aqui. Vamos, gente. Vamos fazer cartaz para torcer Então no agora, Instagram. tá, mas antes da gente torcer, a gente tem algo muito mais importante, que é ouvir a palavra de... A palavra de Deus. E enquanto eu conto a história, o Zé e a Filó anotam umas perguntas. E Certo. aí todo mundo aqui no chat do Facebook fica quietinho, sem conversar. Agora não é hora de fazer trabalho manual, né, dona Érica? Não, agora a gente não vai fazer trabalho no manual e nem vai ficar falando que agora é Zap Zap. Não. A gente vai ficar quietinho para ouvir o que Deus tem para falar pra gente. Lembrando que a história de ontem, o povo, ouviu por aqui, saiu por aqui e não quiseram saber da voz de Deus. Para você, primeiro passo para você ser conectado com Deus é você poder ouvir a voz de Deus. Amém? Sim. Amém. Então é bom ver aqui a Cida lá de Orlando e outras pessoas que estão aí entrando também. Um abraço aí, Cida, para você, Dona Anitta, todo mundo aí de Orlândia. Legal. Vamos lá, então. O Zé falou hoje que ele precisou limpar o quarto dele, mas ele fez a tarefa pela metade, porque ao invés dele tirar a sujeira do quarto, ele catou a sujeira e fez o quê, Zé? Então, foi duas etapas muito importantes. Ai. A primeira eu joguei tudo, a sujeira do chão, foi debaixo da cama, assim. Ficou legal. E ficou limpinho o chão. A cama ficou meio cruel lá debaixo da cama, mas tudo bem. Tudo E bem. a bagunça foi para dentro do armário. Eu fui jogando assim, ó. Ai, Tum, ai, tum, ai. tum, 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 tum.
Só que agora não pode abrir a porta, senão despenca tudo. Tadinha da sua mãe, Aí Zé. eu vou pedir perdão. Mas mesmo você pedindo perdão, a hora que ela abrir a porta, vai cair tudo nela. Vai complicar. Só não Vai pode ter me uma- ajudar aí me explicando onde que eu errei? Eu vou explicar hoje na nossa história. Então, a pergunta para vocês agora, a última coisa que vocês vão responder antes da gente parar a conversa aí no WhatsApp. O Zé cumpriu a tarefa que a mãe dele deu para ele? Ele cumpriu a tarefa de arrumar o quarto? O que você acha? Você acha, Filó? Eu acho que não. Não, quê? ficou limpinho e arrumado. Tá feito o trabalho, vai. Não tá feito o trabalho, porque a sujeira tá embaixo da cama e a bagunça tá dentro do guarda-roupa. A hora que abrir a porta vai cair Ele a só mudou de bagunça. lugar, a bagunça e a sujeira. Olha lá, o pessoal tá falando, ó, você não cumpriu. Não Não cumpriu. complicou. Ele cumpriu pela metade. E tarefa feita pela metade não é tarefa cumprida. Não. Certo? Não. Tarefa pela metade não é tarefa cumprida. Então vamos para nossa aula agora? Zé e Filó, vocês fiquem aí quietinhos, anotando, tá bom? Anotando Sim, tudo que precisa anotar e a gente vai mudar aqui de cenário. Então, Tá bom. Vou prestar Até atenção, daqui a Filó. pouquinho, Vou Zé. prestar atenção, Presta Filó. atenção que, ó, Zé, é pra você. Quero ver Quer dizer, direitinho. pra todo Essa mundo. história hoje me interessa. Isso. você vai aprender bastante. Muito bem. Então, muitas vezes acontece exatamente, a gente está brincando aqui com o Zé, né? Claro, mas muitas vezes acontece exatamente como o Zé falou. A gente faz a tarefa pela metade. Olha, isso acontece direto lá na escola. O professor te passa uma tarefa que tem lá umas 6 questões, por exemplo. Às vezes os alunos fazem 3 e entregam a tarefa e falam assim, professor, eu não sabia fazer as outras. Mas muitas vezes não é porque não sabia, é porque fez com tanta pressa que quis fazer correndo, não deu tempo. E aí ainda, além de não cumprir a tarefa, inventa uma mentira. Que quando a gente também não fala toda a verdade, quando a gente fala metade da verdade, na verdade isso se chama mentira. Um problemão, hein? Que tem muito a ver com a nossa história de hoje. Mas antes, vamos lembrar o versículo de ontem, Efésios 5:17. Não, repete aí comigo, todo mundo em casa, ó. Não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Ontem o povo de Israel, né, nós vimos isso, que eles não quiseram entender, eles ouviram a vontade de Deus, mas eles não quiseram nem entender e eles não quiseram obedecer à vontade de Deus. E a gente vai continuar a aula hoje. E o versículo de hoje, extremamente importante. Todos os versículos são, né? Porque os versículos são partezinhas da palavra de Deus. Tiago 4:17. Tiago 4:17. Diz assim, ó. Quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Tem uma outra versão que diz assim, ó. Quem sabe fazer o certo e não faz, comete pecado. Quem sabe fazer o certo ou quem sabe fazer o bem e mesmo assim não faz, comete pecado. Então é claro que a gente sempre ensina que pecado é tudo que eu penso, tudo que eu falo, tudo que eu faço que não agrada a Deus. Mas também pecado é quando você deixa de fazer aquilo que seria o certo. Então, se a sua mãe mandou você arrumar a cama, você não pode fazer de conta que está arrumando a cama. Se ela mandou você varrer e tirar a sujeira do seu quarto, você não pode jogar a sujeira embaixo da cama, porque você não tirou a sujeira do quarto. Você deixou ela em outro lugar, só isso. Se ela mandou você arrumar o seu armário, você não pode enfiar tudo lá e fechar a porta como se tudo estivesse bem, e aí você abre a porta e cai tudo em cima de você. Se a sua professora na escola mandou fazer uma tarefa bem feita, mandou fazer um rascunho antes, caprichado, depois passar a limpo, sem rasuras, né? Rasura é aquela rabisqueira que a gente faz quando está escrevendo a caneta. Você deve fazer o certo. E muitas vezes a gente não faz o certo por causa de preguiça. Depois a gente ainda quer justificar o nosso erro e ainda conta uma mentira. Então isso é muito importante. Repete aí o versículo comigo, todo mundo. 1, 2 e já. Quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Vamos para a história, né? Vamos só lembrar ontem rapidinho aqui
algumas coisas e ó, eu vou usar o livro de primeiro livro de Samuel. Pega a sua Bíblia aí, que tem muitos versículos importantes. Pega um lápis também, porque tem uns 2 versículos que você tem que grifar ali, ó, para você lembrar sempre deles. Essa aula é muito importante. E todas essas aulas de Samuel, as crianças que frequentam as igrejas já escutaram várias vezes, né? Muitas vezes. Mas lembra, a palavra de Deus nunca volta vazia. Sempre que a gente escuta a palavra de Deus, a gente aprende. A gente tem que olhar para a nossa vida e ver o que a gente precisa melhorar ou não. Vamos lá, então? Ontem nós vimos que o povo de Israel pediu um rei. Eles não queriam mais o governo de Deus, eles queriam um governo humano. E Deus permitiu, né? Samuel orou, Deus permitiu, não era a vontade de Deus, mas Deus permitiu para que o povo então pudesse aprender que tudo que a gente faz tem uma consequência e nós não somos obrigados a fazer o errado. Deus nos ensina a fazer o certo, nos dá forças para que façamos o certo. Só que a gente tem que ter vontade de fazer o certo. E Deus então escolheu Saul, da tribo de Benjamim, filho de Quis. Ele estava ali procurando as suas jumentas. Quando ele então foi procurar o profeta Samuel, que era o último, foi o último juiz, era o homem que era o representante, né? Ele que falava a palavra de Deus para o povo de Israel, uma vez que a Bíblia ainda não estava completa. Então ele era o mensageiro de Deus, ele foi o último juiz, aquele que julgava as causas ali em Israel, cuidava e oferecia também os sacrifícios, né, pelos pecados do povo. Então era um homem muito importante, um homem, gente, que desde a sua infância, que a gente lê lá na Bíblia, até a sua velhice, não vemos algo errado na vida dele, mas vemos nas dos seus filhos, né? E por isso que o povo pediu um rei, porque eles não queriam que os filhos de Samuel governassem sobre eles, porque eles não eram leais e fiéis como Samuel, mas eles eram corruptos, eram ladrões, né? Recebiam um suborno para julgar errado. Bom, Samuel unge então Saul como rei e lembra que ele explica para o povo de Israel que ter um rei humano tem algumas coisas ruins. Eles teriam que dar suas filhas para trabalhar no palácio, seus filhos para lutar com o rei no seu exército, teriam que pagar impostos, dar um pedaço de terra e tudo mais. Mesmo assim, o povo respondeu: queremos um rei, queremos um rei. Eles rejeitaram Deus. E Saul começou tão humilde, né? Ele até falou assim, eu sou o menor da casa do meu pai. Não era menor de tamanho, tá? Porque ele era alto, né? Bem alto, forte. A Bíblia fala que ele era muito bonito de aparência e a altura dele chamava a atenção das pessoas. Então, quando ele fala que eu sou o mais pequeno, não era de tamanho. Ele estava querendo dizer assim, ó, eu sou o menos importante da minha família. Eu sou o mais simples. Como assim eu vou ser o rei? E você se lembra, ontem a gente falou que ele até se escondeu atrás da bagagem quando todo mundo ficou, cadê o nosso rei? Cadê o nosso rei? E ele estava escondido lá atrás da bagagem, né? De tanto medo e temor que ele tinha ali para poder, então, né, governar ali o povo de Israel. Mas chegou um momento em que Samuel reuniu todo o povo e ele então seria coroado, né? Saul seria coroado o primeiro rei de Israel. É muito importante você saber os 3 primeiros reis de Israel e a gente vai falar um pouquinho deles aqui. Então este foi o primeiro rei da história de Israel, tirando Deus, né? Que Deus era o rei. E eu quero que você veja, que você ouça ou você veja na sua Bíblia, olha a declaração que Samuel faz para o povo neste momento aqui, ó, no momento da coroação de Saul. Pega a sua Bíblia se você tem aí, se você não tem, só escuta com bastante atenção. Eu tô lendo 1 Samuel 12, é importante que você leia depois em casa, porque Samuel fala que vocês acharam alguma coisa errada na minha vida? E o povo respondeu, nunca, mostrando que ele era uma pessoa idônea, uma pessoa fiel a Deus, como eu e você devemos ser, amém? Mas ele fala assim para o povo, ó, tô lendo então 1 Samuel 12, 12.
vendo vocês, né, ele está falando para o povo de Israel, vendo vós que o rei dos filhos de Amon vinha contra vocês, vocês me disseram, não, mas reinará sobre nós um rei. Ele estava dizendo, vocês me pediram um rei quando vocês queriam que tivesse um rei que fosse diante do exército para lutar para vocês. Ao passo, agora essa parte que é importante, ó, ao passo que o Senhor vosso Deus era o vosso rei. Então, quem era o rei de Israel? Deus. O que o povo de Israel pediu? Um rei no lugar de Deus, um rei humano. E aí, olha só, agora pois, né, ele fala assim, aqui está o rei que vocês elegeram, que vocês pediram, eis que o Senhor vos deu um rei. Então ele estava dizendo, aqui está Saul, o rei que vocês pediram. Se, presta atenção nesse se, ó, se vocês temerem ao Senhor e servirem e lhes atenderdes a vós e não fordes rebeldes. O que é ser rebelde? Rebelde é ser desobediente sabendo que está desobedecendo, tá? Às vezes a gente erra e a gente não sabia. Então a mãe vem, ou o pai, ou a professora fala, você sabe que o que você fez estava errado? Não, eu não sabia. E eles nos ensinam. Amém. Mas a rebeldia é quando a gente sabe que está errado e a gente quer fazer mesmo assim. Depois também vou falar de teimosia, tá? Que é um pouquinho diferente. Mas aqui, ó. Se temerdes ao Senhor e servirdes, atenderdes a vós, não fordes rebeldes ao mandado e seguirdes o Senhor vosso Deus, tanto vós como o vosso rei que governa sobre vós, bem será. Então, o que Samuel está falando aqui para o povo? Olha, vocês rejeitaram Deus. Mas Deus, ele é tão misericordioso, ele é tão gracioso com vocês, que se vocês não forem rebeldes, se vocês ouvirem a voz de Deus e obedecerem, e o vosso rei também, tudo correrá bem para vocês. Quando ele estava falando tudo isso, caiu a ficha do povo. Nós rejeitamos Deus. A Bíblia fala que Samuel até mesmo na hora orou para que Deus enviasse uma chuva e muitos trovões, porque estava numa época que não estava chovendo, né? Uma época que geralmente não chovia em Israel. E ele falou assim, olha, para mostrar que essa palavra que eu estou falando para vocês vem de Deus, que vem a chuva agora do céu e trovões. E caiu aquela tempestade. E a Bíblia fala que o povo temeu, tremeu, porque aí caiu a ficha. Nós rejeitamos Deus. E agora nós rejeitamos Deus. A Bíblia fala assim, ó, que eles falam assim, ó, nós ofendemos Deus. E agora Samuel fala para eles, calma, não temam, porque o Senhor, olha que maravilha que é o amor do nosso Deus. O Senhor está dando mais uma chance para vocês. Se vocês obedecerem, não forem rebeldes, e o vosso rei também, tudo vos irá bem. É isso que Deus faz comigo e com você, porque nós também somos rebeldes. Nós somos pecadores. A Bíblia fala que eu e você já nascemos pecadores. Essa página escura representa exatamente isso, as trevas do pecado. Quando estamos no pecado, estamos em trevas, estamos longe da presença de Deus. Jesus está fazendo nossas moradas lá no céu. Ele gostaria que todas as pessoas estivessem perto dele. Porém, o pecado nos atrapalha de ficarmos perto de Deus, porque Deus, ele é justo, ele é santo, ele é perfeito, ele não admite o pecado. E eu e você somos pecadores. Mas olha a maravilha do amor de Deus. A Bíblia fala que Deus nos amou tanto que ele mandou Jesus. Ele deu uma solução. Igual ele está dando aqui para o povo de Israel. Ele está falando para o povo de Israel, obedeçam, seu rei, obedeçam as minhas ordens e tudo vos irá bem. Aqui Deus fala para a gente, eu mandei o meu filho, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, para morrer na cruz, derramar todo o sangue. E se você só crer, você só precisa crer. Crer no que, tia Érica? Que é pecador e que com o seu pecado você não pode ir para Deus, mas que Deus tem essa solução. Ó, a solução chama Jesus Cristo. A gente até canta bastante um corinho, né, que é João 6,
João 14,6, que fala assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, que é Deus, né, senão por mim. Ninguém vai até Deus sem Jesus. Então, presta atenção no que eu estou te falando hoje, se você ainda não tem certeza da sua salvação. Não é do seu jeito a salvação. A salvação não é pelo nome da sua igreja. A salvação não é porque você foi batizado ou não. A salvação não é porque você nasceu num lar que seus pais são crentes. Porque Deus não tem netinhos, Deus só tem filhos. A salvação não vem porque você é bonzinho ou boazinha. A salvação é por Jesus Cristo. Amém? Só isso. Não é do seu jeito, não é do meu jeito, é do jeito de Deus. Porque Ele é o dono de todas as coisas. Ele criou todas as coisas. E essa foi a solução que Ele deu para o nosso pecado. Então, somos pecadores? Sim. Mas Ele deu essa solução, Jesus Cristo. E a Bíblia fala que todo aquele que crer que Jesus morreu e ressuscitou e pedir com a sua boca, ó, será limpo dos seus pecados, será salvo. Esse é o jeito de Deus que a Bíblia fala. Não é de outra forma que você pode ser salvo, é só assim. Bom, vamos continuar aqui. Então, Samuel disse tudo isso ao povo, disse tudo isso a Saul, o rei agora de Israel, e vamos ver o que vai acontecer, né? Saul começou bem, ganhou algumas batalhas, lembra? Ele tinha aquele coração humilde, né? Ah, eu sou o menor da minha casa, eu até me escondi lá, eu não sei fazer tantas coisas, mas infelizmente, por causa do pecado, o coração de Saul começou a ficar orgulhoso. Ele começou a pensar, eu sou o rei de Israel. Olha, eu sou alto, bonito, poderoso. Eu sou o primeiro rei de Israel. Ninguém nunca foi rei antes de mim. Eu sou o rei. Eu posso fazer todas as coisas. Ele tá certo? Não. Porque nós temos um Criador. Nós temos que fazer de acordo com o nosso Criador. Amém? Não é do jeito que você quer. Essa história assim, eu posso fazer qualquer coisa, ninguém manda na minha vida, é mentira. É mentira do mundo. Nós fomos criados por Deus e nós devemos, então, uma resposta a Deus. A gente não faz o que a gente quer. E se você já aceitou Jesus como seu Salvador, se você é filho de Deus, Deus é seu Pai. E você deve satisfação a Ele, sim. Olha só. Então, eles tinham acabado de chegar de uma batalha contra os filisteus. Os filisteus sempre estão batalhando com o povo de Israel. A gente vai ver até daqui a alguns dias uma outra história que fala sobre isso. E quando eles chegaram dessa batalha, todo o exército de Saul e Saul, eles queriam oferecer um sacrifício a Deus, né? Queriam matar os bois, as ovelhas, como eles faziam em adoração ao Senhor. Quem que podia oferecer o sacrifício? Era só o sacerdote. Então, quem tinha que oferecer o sacrifício? Samuel, o sacerdote. E eles esperaram por algum tempo Samuel, e como Samuel estava demorando para chegar, lembra, não tinha carro, não tinha avião, né? Eles iam a camelo, ou de jumento, ou de cavalo, ou a pé. Como Samuel demorou um pouquinho, o rei, achando que ele poderia todas as coisas, foi lá e ofereceu o sacrifício no lugar de Samuel. Ele fez algo abominável aos olhos de Deus, terrível aos olhos de Deus, porque essa era uma lei que já tinha, fazia tempo ali no povo de Israel, que só o sacerdote oferecia o sacrifício. Como hoje, só Jesus morreu por nós para que sejamos salvos. Ninguém mais morre por nós para que possamos ser salvos, porque as outras pessoas são pecadoras e Jesus é santo. E aqui ele toma o lugar do sacerdote. Quando Samuel chega, Samuel fala assim para ele, Saul, como você foi nécio, ele usa até essa palavra, nécio é tolo, ignorante, para não falar uma coisa pior, né? Como você foi tolo, como você oferece um sacrifício a Deus? Você não é sacerdote, você é rei. Ele já estava bagunçando tudo, porque achava que era rei, podia fazer todas as coisas. Não interessa se você é rei, se você é o governador, se você é o presidente, todos nós estamos abaixo de Deus e temos que nos submeter à vontade de Deus. Então aqui foi o primeiro pecado dele contra ali as ordens de Deus. Não estou falando que foi a primeira vez que ele pecou, não é isso. Estou falando como rei,
foi uma das primeiras decisões que ele fez totalmente contrárias à palavra de Deus, certo? Então presta atenção nisso, que eu acho que os Zé e a Flor vão perguntar alguma coisa sobre isso, eu acho. Porque eles estão com uma carinha aqui assim, ó, essa é boa, essa é boa. Então acho que eles vão perguntar, então presta atenção. Então o primeiro pecado dele ali como rei, desobedecendo às ordens de Deus, depois que Deus falou, olha, se seu rei vocês obedecerem, tudo vai bem. Ele ofereceu um sacrifício no lugar do sacerdote, ao invés do sacerdote. Bom, depois disso, passado algum tempo, Samuel, né, sempre estava socorrendo ali Saul nas coisas dele. Deus deu uma ordem para Samuel dar para Saul. Essa ordem era muito importante e você pode ver sobre essa ordem lá no capítulo 15 de 1 Samuel. Eu vou deixar aberto aqui para a gente olhar alguma coisa, alguns versículos daqui a pouquinho. Presta bastante atenção. Eles teriam, além dos filisteus, muitos outros povos ao redor ali de Israel lutavam contra o povo de Israel. E muitas vezes Israel tinha que lutar por legítima defesa. Uma dessas vezes foi a batalha contra os amalequitas, pois os amalequitas quiseram exterminar Israel. Então Deus deu uma ordem que Saul deveria levar o seu exército, lutar contra os amalequitas, prestou atenção? Amalequitas, tá bom? Eu acho que também vai ter essa pergunta aí. Lutar contra os amalequitas e teriam que não pegar nada dos amalequitas para si, porque Deus ia amaldiçoar aquele povo, porque eles tentaram acabar com a nação de Deus, que é a nação de Israel. Então era para lutar mesmo contra os amalequitas, derrotar o exército, Deus daria a vitória se eles estivessem ali fiéis a Deus. Deus daria, já tinha falado que ia dar a vitória, e não era para eles trazerem nada daquele povo, e não era para deixar, né, naquele exército ninguém vivo. Deus não queria. Aí Saul foi para a batalha com o seu exército e tudo mais. E realmente Deus deu a vitória. Eles derrotaram os amalequitas, acabaram com o exército dos amalequitas e voltaram para Israel. Só que Saul decidiu fazer duas coisas contrárias à palavra de Deus. Totalmente contrário. Então é que nem o Zé ali que não obedeceu a ordem certinha da mãe. Ó, Saul, ele até obedeceu em partes a ordem de Deus. Ele foi com o exército, ele lutou contra os amalequitas, ele venceu os amalequitas. Até aí ele fez certo. Mas agora o resto que ele fez errado. Não era sempre uma batalha, né? Era vencida mesmo quando um exército matava o rei do exército inimigo. Mas Saul resolve trazer o rei dos amalequitas vivo. Eu acho que para querer mostrar assim, né? Humilhando, né? Aquele rei, olha aqui, né? Eu trouxe para mostrar para vocês como eu venci o exército. Ele trouxe o rei vivo, o rei dos amalequitas. E segunda coisa, ele pegou lá dos amalequitas vários bois e ovelhas. Isso se chamava despojo, né? Quando eles iam para a batalha, então quando aquelas pessoas morriam, eles pegavam os seus bens materiais. Que ali nesse caso, né, gente, os bens materiais não era televisão, celular, não era isso. Era boi, ovelha, cabra e coisas assim. E ele trouxe, então, bois e ovelha. Ele desobedeceu a Deus em duas partes. Então, ele trouxe o rei vivo e ele trouxe bois e ovelhas. E quando aconteceu tudo isso, Deus avisa Samuel. Samuel está lá na casa dele, em Ramá, e Deus fala com Samuel. Eu imagino Deus falando assim, Samuel, você não vai acreditar, mas Saul, aquele homem que eu coloquei como rei, porque o povo pediu, aquele homem que era humilde, você não vai acreditar o que ele fez. E Samuel está até esperando Deus falar, né? Ai, Senhor, o que ele fez dessa vez? Ele já ofereceu o sacrifício, tudo errado lá, que não era para ele oferecer. O que ele fez agora? E Deus fala para Samuel, vai lá para você ver. Ele trouxe o rei vivo e trouxe bois e ovelhas. E fez ainda coisa pior. E Samuel, então, nem dorme aquela noite. Samuel fica a noite toda falando com Deus, orando e pedindo que Deus tivesse misericórdia mais uma vez de Saul e do povo de Israel. Mas Deus fala para o Samuel assim, Samuel, pode falar para Saul que eu já o rejeitei. Eu não quero ele mais como rei. Ele vai perder o seu trono. Eu vou dar o seu trono, presta atenção,
para alguém melhor do que ele, né? Que a gente vai logo, você já sabe quem é, né? Para um homem segundo o coração de Deus. Ele vai perder o seu trono. Já pode avisar para ele isso lá desde a época do sacrifício que ele fez errado, que o seu trono não ficará na sua família. Os seus filhos não reinarão no lugar dele. Ele perdeu o trono. Eu vou dar o trono dele para outra pessoa. Pode avisar para ele. E Samuel então levanta bem de madrugada e vai se encontrar com Saul. E olha que interessante. Quando ele está chegando perto de Saul, olha o que ele vê aqui, ó. Um monumento. Saul faz um monumento em homenagem a si mesmo, querendo dizer: eu sou o rei, eu venci os amalequitas. Olha lá, tem um monumento, um altar, e Deus sempre fala, né, pra gente não fazer altares de pessoas ou de outras criaturas, né? Ele faz um altar para si mesmo. Que horror! Tá vendo como ele ficou orgulhoso, se ensoberbeceu? E aí, então, Samuel já fica irritado quando vê aquele altar. E quando Samuel chega perto dele, Samuel nem fala nada e ele fala assim: oh, Samuel, Deus te abençoe. Eu fiz tudo o que Deus mandou. Tá parecendo o Zé falando que fez tudo que a mãe dele mandou, né? Ele tinha feito tudo que Deus tinha mandado? Não. Ele tinha feito uma parte da tarefa e a outra parte ele não tinha feito. Ele tinha feito tudo ao contrário. Ele foi rebelde porque ele sabia fazer o certo e ele fez o contrário. E também ele foi teimoso. Ele, sabendo fazer o certo, ele falou: não, eu vou fazer o que eu quero. Eu não quero fazer o que Deus quer. Eu acho que eu tenho que levar as ovelhas, eu acho que eu tenho que levar os bois. Que mal que tem que eu levar as ovelhas e os bois? Que mal que tem eu levar o rei vivo? Eu quero fazer o que eu quero. Isso se chama teimosia. Teimosia é pecado. Você não pode ser uma criança teimosa. Se você é uma criança que quer ser conectada com Deus, não tem que ter teimosia. Agora, para você não ser teimoso, você tem que ser conectado com Deus. Porque é você tirar o eu de você aí, tirar a sua vontade e colocar a vontade de Deus. E para isso, você tem que estar cheio do Espírito, tem que estar conectado com Deus, tem que estar lendo a Bíblia, tem que estar orando, tem que estar perto de Deus, tem que estar com o coração desejoso de fazer a vontade de Deus. Senão não tem jeito. Samuel falou: o que você está falando? Que você cumpriu a vontade de Deus? Eu estou ouvindo. Samuel falou pra ele: eu estou ouvindo os balidos, né, das ovelhas. Eu estou ouvindo o mugido do boi. Como assim você cumpriu a vontade de Deus? Olha o rei vivo aqui. Você trouxe o rei dos amalequitas vivo. Aí ele já começou a dar desculpas. Ah, mas é que o rei eu quis trazer para mostrar para o povo. E aí, olha a pior parte. E as ovelhas e as vacas, os bois, eu trouxe para a glória de Deus, para a gente poder oferecer um sacrifício a Deus. E aí Samuel fala um dos versículos muito importantes que todo mundo precisa saber muito bem. Ó, 1 Samuel 15, 22. 1 Samuel 15, 22. Ele fala assim: porventura Deus tem tanto prazer em sacrifícios? Então eu não vou ler o versículo todo, vou ler a segunda parte. Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar. Tá vendo? Obedecer é melhor do que sacrificar. Obedecer é melhor do que sacrificar. É a mesma coisa lá na sua casa. Às vezes você não obedece à sua mãe. Então vamos supor que você faz alguma coisa que ela falou, faça desse jeito. Você vai lá e faz tudo ao contrário. E aí depois, quando ela chega, antes de dar bronca, você leva café da manhã na cama para ela, ou leva um copo, começa a fazer um monte de coisas para ela. E ela fala: por que você está me fazendo essas coisas? Ah, nada, mãe. E de repente ela vê que você deixou, né, não fez uma coisa que ela tinha te pedido. Então, às vezes a gente quer pagar com presentes o nosso erro. E aí, com certeza, você já deve ter ouvido isso da sua mãe. Olha, a mamãe não quer presente, a mamãe quer obediência. Eu não quero que você fique falando que me ama toda hora,
e me desobedecendo. Não é verdade? Deus é a mesma coisa. Não adianta a gente estar aqui cantando louvores, falando, eu te amo, Deus, eu quero me derramar aos teus pés, eu quero estar junto de ti. Mas na primeira oportunidade que a mãe fala, vai tomar banho, não vou, não quero, não vou tomar banho agora, não. Eu não vou, não. Fazendo birra. Birra é rebeldia, é teimosia. Quanta criança, né, quando vai no mercado com a mãe fala, não é pra pegar isso, mas eu quero! Eu já falei que não é pra pegar, mas eu quero, mas eu quero, mas eu quero. É birra, rebeldia. Rebeldia é querer fazer a sua vontade. Teimosia, querer ficar insistindo no erro. Tudo que Saul fez e que eu e você também muitas vezes fazemos, para a nossa vergonha. Lembra do versículo? Quem sabe fazer o certo e não faz, comete pecado. Muito triste, né? E Samuel então fala para ele, você pecou contra Deus, você não obedeceu à voz de Deus, Deus não quer o seu sacrifício, Deus quer a sua obediência, Deus quer que você obedeça. E aí também ele termina falando assim, ó, no versículo 23, a rebelião é pior do que o pecado de feitiçaria. Gente, se você já estudou isso, Deus abomina feiticeiros, não a pessoa que é feiticeiro, mas a feitiçaria, falar com mortos, coisas assim, fazer feitiços, magias e tudo mais. E Deus compara, olha só, crianças, que importante. Às vezes a gente pensa, eu só desobedeci um pouquinho. Desobedecer é pior que o pecado, a rebelião, desculpa, é pior que o pecado da feitiçaria. E a teimosia, a obstinação, a teimosia é como uma idolatria. Por que Deus fala que a teimosia é idolatria? Porque quando a gente é teimoso naquilo que a gente quer, a gente coloca o eu no lugar de Deus. Deus está falando, não faça isso, mas fala, eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou fazer. Isso é teimosia, é pior do que idolatria. Então Deus fala para Saul, você perdeu o seu trono, Deus vai dar o seu trono no tempo certo, não significava naquele momento, tá? Mas Deus vai dar o seu trono para uma pessoa melhor do que você. Você agora foi rejeitado por Deus. Deus não quer mais que você seja o rei de Israel. Aí Saul começa, não, Samuel, por favor, me perdoa, vá comigo oferecer um sacrifício. Ele não estava arrependido, ele queria que que Samuel fosse lá com ele oferecer o sacrifício, porque o povo, tudo que voltou da guerra, estava esperando a hora de oferecer o sacrifício para agradecer a Deus pela vitória. Então ele não queria voltar lá e falar, gente, Samuel foi embora e não vai oferecer o sacrifício. Ele estava com vergonha, ele não estava arrependido, mesmo assim ele não estava arrependido. E então Samuel falou, eu não vou com você, vá lá você sozinho, eu não vou com você. Você pecou contra Deus, você poderia ter obedecido, mas você é obstinado, você é rebelde, você é teimoso, você não quer fazer as coisas que Deus mandou você fazer certo. Quem não faz o certo comete pecado, vai lá sozinho. Aí a Bíblia fala que ele grudou no manto de Samuel e Samuel foi sair, ele puxou e o manto de Samuel até rasgou. Olha só, até se rasgou. E aí Samuel ainda usou essa expressão, o seu trono hoje foi rasgado por Deus, porque você não quis obedecer. Mas Samuel ainda foi lá com ele para oferecer o sacrifício por amor a Deus e não a ele. E Saul, daqui uns dias a gente vai ver isso aqui na aula, ele perde então o seu trono por causa da sua rebeldia, por causa da sua teimosia. E eu termino essa aula perguntando isso para você. Você já é salvo? Você já é um crente? Você já aceitou Jesus como seu Salvador? Olha, se você já é salvo, obedeça o que a Bíblia fala. Não seja rebelde, não seja teimoso. Aquilo que Deus falar para você fazer, faça. E aquilo que Ele disser, não faça, você não faz. E aí a sua vida vai ser abençoada por Deus. E termino fazendo mais uma vez essa pergunta. Se você ainda não aceitou Jesus como seu Salvador, você ainda está morto em seus pecados, está cego nos seus pecados, precisa ser salvo. Vou te falar mais uma vez, não é do seu jeito, não é do jeito que a igreja inventou, não é do jeito que a religião inventou, é do jeito que Deus escreveu na Bíblia.
E para ser salvo, precisa entender que Jesus pagou o sacrifício e que você precisa crer que ele morreu, ressuscitou e tem que pedir com a sua boca. E a Bíblia fala, será salvo. É desse jeito, não é de outro jeito. Então agora, nesse momento, aqui nessa live, se você me disser assim, ó, você nem precisa, não é para você escrever aí nada no chat, é para você dizer na sua mente, no seu coração, eu nunca pedi perdão para Deus, eu nunca pedi para Jesus ser o meu Salvador, eu quero pedir agora, eu quero pedir. Crianças, agora não é hora de falar do trabalho manual, agora é hora de prestar atenção aqui no final da aula. Eu quero agora pedir para Jesus me perdoar, para que ele possa ser o meu Salvador. Eu quero confessar Jesus como meu Salvador. Eu sei, eu entendi agora que é do jeito de Deus, que o meu jeito não vale nada, mas que é o jeito que Deus fez por mim, que Jesus morreu, Jesus ressuscitou. Eu preciso crer e eu preciso pedir. E a Bíblia fala, a Bíblia te garante, Romanos 10:9, serás salvo. E se você já é um crente, agora, nesse momento, ore comigo para que Deus nos ajude, estarmos sempre conectados com Ele. Porque só quando a gente está perto de Deus, lendo a Bíblia, orando, é que a gente consegue dizer não. Porque Saul podia ter falado não e ele não falou. Ele falou sim para o pecado. Mas com Deus a gente pode falar não para o pecado. Sim, Jesus, me ajude, me dá poder. Se eu estiver conectado com Deus, eu consigo. Amém? Pai querido, obrigada pela tua palavra que é tão maravilhosa e ela é viva e eficaz. E ela penetra, ó Deus, no nosso coração. Ela nos ensina e mostra o nosso erro. Como nós temos sido rebeldes e desobedientes à sua palavra. Por favor, ó Deus, obrigada porque o Senhor mandou Jesus para morrer por nós na cruz. E o Senhor sempre, ó Deus, tem nos dado uma chance, mas sabemos que nós colhemos aquilo que nós plantamos. Então ajude que cada criança, que cada adulto que está assistindo possa decidir colocar o Senhor em primeiro lugar, se conectar com o Senhor para que possa dizer não para o pecado e dizer sim para as coisas certas do Senhor Deus. Ajude que se alguém ainda não tem Jesus como seu Salvador, agora possa ser o momento da sua salvação. Agradecidos nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Gostou da história, Zé e Filó? Eu gostei, Vocês gostaram? da história. Aprendi direitinho, agora eu vou precisar consertar meu erro lá no quarto. Olha aí, Filó. Filó, você não quer ir lá me ajudar, não? Então, A gente vai ter que limpar direito aquele chão lá. A primeira coisa que você tem que fazer, Zé, é falar para sua mãe a verdade, né? Que você fez pela metade e que você agora vai corrigir, tá certo? Pode também resolver de não deixar a mãe entrar dentro do nosso quarto, não é? Não, Zé, então você não Não tem aprendeu. criança que faz isso? Você tem que contar a verdade, tá bom? Sempre é verdade, Zé. Sempre é verdade. Então, Vamos chamar o Gui pra gente fazer o apito? Ah, o apito Ai, eu lá, adoro. vamos lá, Gui, Ô, Gui, vou apita na hora que eu tô de boca aberta, hein, Cadê o Gui? O Gui vai aparecer hoje? O Gui tá aqui, Vai ó. aparecer. boa Olha noite. isso aí, Gui. E aí, Olá, aí, Zé, Gui? tudo bem? Tudo bem, Zé? Tudo bem, Zé? Zé, isso? tá ficando Estou louco, chamando Zé. o Gui de Zé. Será que existe? Ó, você Gui tem Zé? que ficar assim, Zé Gui. aí, pra Filó aparecer, eu fico aqui. Aê! Vai ter uma foto com o Gui na live pra gente É registrar verdade. esse momento. Depois nós vamos. Vamos lá então, Gui. Você apita bem forte. Sim. Quando o Gui apitar, Zé e Filó fica em estátua. Eu também, você em casa também. Chama todo mundo pra brincar. Chama aí, Carol. Carol, chama a vovó Raimunda. Chama a sua mãe. Eu já vou a acreditar Carol que e o povo João parou chamam de mandar Paty, foto. todo Só vou mundo. acreditar que o povo mandar foto pra Então nós. vamos lá, Gui. Você tá preparado? Vamos lá. Ó, o Zé quer foto das estátuas, tá Eu bom? quero ver as fotos das estátuas. Eu quero, senão não vou acreditar não, Filó. Vamos lá, Instagram! Vamos lá, sabe, sabe. Vamos lá, cada momento. Cada momento. Andando na presença de Jesus. De novo, Zé. Ai, gente, errei. Cada momento. É estátua andando na presença de Jesus. Ao sentar. Zé, não pode ser. Ah, Zé.
Zé do céu e Filó. O Zé fala, Filó ri. Ai, eu tô ligada. Não pode rir também. Ai, a primeira Risada vez. não dá risada. Eu falei porque eu fiquei. O pastor Wagner fala que não pode mexer a bolinha do zóio. A dona Érica mexeu a bolinha do zóio na hora que ficou estável. A bolinha do A zóio. bolinha do zóio não pode mexer Ah, mas também. aí não tem jeito, Zé. Mas E estável. aí, vocês brincaram em casa? Será que o pessoal cantou em casa? Vamos mais uma Ai, vez? Vai que o Instagram cantou. Tenho certeza que foi Ah, campeão. zap, certeza. Dá ponto aí pra equipe Instagram. Vem mais pertinho pra você apertar. Você apertou bem forte hoje, mas pra todo mundo escutar o apito lá em casa. Pra Ok, escutar o você é apito lá da em casa. segunda igreja. Marca ponto pra equipe Instagram. Vamos lá, rapidinho, mais rápido. A equipe Instagram tá dando risada. Rapidinho, vamos lá. A cada momento. Andando na presença de Jesus. A cada momento. Andando na presença de Jesus. Ao levantar, ao dormir, ao despertar, ao sentar. Ai, minha perna. Ao levantar, ao dormir, ao despertar, e ao caminho. E andando, e andando pelo caminho. Andando com Cristo. Ha, 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 aleluia. Ha, 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 glória a Deus. Ha, ha, aleluia. Glória a Deus. Obrigada, Ai, querida. eu adoro essa brincadeira. Legal. Muito Ponto pro Instagram. A Valeu, Filó, Instagram a participou. A Filó começa com a primeira pergunta. Vocês fizeram as Tá bom. perguntas? Fiz. Posso começar? Pode Já? começar. Já Pergunta, preparado? Zap. pergunta número 1. Pergunta número 1. Lá vai. Vamos lá. Qual foi a primeira coisa errada que Saul fez que deixou Samuel muito triste? Quer repetir? Pode repetir. Qual foi a primeira coisa errada que Saul fez que deixou Samuel muito triste? Lembra? Eu ainda falei, ó. Esse foi o primeiro pecado dele como rei lá, né? Desobedecendo Deus. Qual foi o primeiro? Quando vocês responderem, o Zé vai fazendo a segunda pergunta. Contra quem o povo de Israel teria uma batalha e Deus deu ordens claras a Saul e ao povo de Israel. Contra quem que foi? Contra quem o povo de Israel teria uma batalha? Aí, ô Zé, pra você mandar um abraço pro tio Ronaldo. Pra quem? Pra quem? Pro tio Ronaldo. Um abraço? É. Um abraço eu mando. Esse Um abraço. abraço eu mando pro tio Ronaldo. E aqui já tem as respostas, então, ó. Isaías sacrificou no lugar. Isso, ele ofereceu sacrifício, sacrificou no lugar de Samuel. Muito bem. Muito bem. Olha, deixa eu ver aqui. Todo mundo aqui do Zap Zap já respondendo. Cadê o Instagram? Cadê o Instagram? Deixa eu ver se tem alguém do Instagram aqui que respondeu. Ei, Instagram, não me envergonha. Ah, respondeu sim, a Esther. A Ah. Esther Pereira, sacrificar Aí, os Zé, animais. valeu, Zé. Aí, então ponto pro Zap Zap, ponto pro Instagram. Muito bem. E agora a segunda pergunta do Zé, quem respondeu aqui primeiro, acho que foi a Esther Mourão, contra os Amalequitas. A Sara também respondeu Amalequitas, a Andréia também Amalequitas, o Matheus também lá da Bahia respondeu Amalequitas. Cadê alguém da equipe do Zé? Até Cadê o agora Instagram? só teve Zap Zap. Cadê o Instagram? Vamos ver se Instagram alguém- precisa animar. Ah, ô Jorge, a Cecília é do grupo do Zé, do Zap Zap. Sim, Não, sim. é do Instagram, errei.
Não, a Cecília A é da Cecília segunda igreja, e é do todo Instagram. Do Instagram. A Cecília e todo mundo da segunda igreja é da equipe do Zé. Sim, E todo Instagram. mundo que não é da segunda igreja é da equipe da Zap Filó Zap. do Zap Zap. Então vamos ver aqui, Amalequitas. Alguém já respondeu aí da equipe do Zé? Ixi, Ixi, não tô vendo, Zé, ninguém da sua equipe aí será que o respondendo. pessoal dormiu? Ah, a Cecília respondeu, Amalequitas. Aê, Cecília, Ó, o sabia Pedro que ia ter também. alguém pra salvar a pátria. O Pedro Hashizaka também respondeu. Aí, Pedrão. Então tá obrigado. 2-2, tá empatado. É, é empatado. que a internet do Instagram é mais devagar. Nossa internet é mais devagar. O pessoal, Não é não, a tá internet tudo do Zap igual Zap aí. é mais rápida. Isso aí, pergunta, Filó, pergunta número 3. Vamos lá. Ó, o que Saul trouxe dos amalequitas para Israel? Ó, essa resposta tem que escrever 3 coisas. O que, então, os amalequitas... desculpa. Saul trouxe dos amalequitas. Isso, o que o rei Saul trouxe lá dos amalequitas para o povo de Israel, que não era para trazer. Vamos ver quem vai responder, então. Ó, atenção, hein? Enquanto vocês estão pensando aí, o Zé vai fazendo a pergunta... Peraí, que já tem gente respondendo. Não é só o rei, tem mais coisas. O rei... E ele trouxe... Ai, Zé. Aqui no Instagram falaram, ovelha e cabra. Quem falou? Eliane Martins. Ah, foi a Lavínia. Um beijo pra Lavínia. Zap Zap. Então, o Zap Zap respondeu. Zap Zap. Oh, Zé. aí, a Esther respondeu também. Aí, do pessoal. Aí, Zé, salvaram sua equipe. Responderam. O rei. Tô dando umas dicas, dona Érica, pra ver se a resposta vem. Já responderam, ó. Trouxeram o rei, que não era pra trazer, ele trouxe o rei. Não. Trouxe bois e ovelhas. Ponto pro Zap Zap, ponto pro Instagram. 3-3. Zap. Pergunta, Zé, número 4. Vamos lá, Zé. Sem dar dica, hein? Ó. Eu não tô dando dica. Você ficou dando dica, você ficou falando amor. Eu? É. Mas eu não sei. Qual foi a dica que eu dei? Você ficou falando mu. É Agora a verdade. pergunta número 4. Vai. Vamos lá, Zé. O que Saul construiu em homenagem a si mesmo? Ah, essa é Aí, boa, fácil, hein? fácil, fácil. O que Saul construiu em homenagem a si mesmo? Vamos ver quem coloca ali. Já tá 4-4. Isso aí, Laísa. Não Certinho, foi um ovelha e jumento. boi. Não foi um jumento. Não, ele construiu algo. Não foi um jumento. Não foi Enquanto um o pessoal- jumento. Ó, enquanto o pessoal responde, a Filó faz a número 5. Olha lá, número 5, hein, pessoal? O que Deus mandou Samuel dizer a Saul depois de todas essas desobediências? Isso. O que Quem Deus falou? mandou Samuel dizer para Saul? O que Samuel mandou, então? O que Deus mandou Samuel dizer para Saul? Samuel? Samuel. Mas o sotaque da dona Érica é legal também, Filó. Eu tô na língua. Samuel. Depois da desobediência. Ó, quem respondeu primeiro foi da equipe do Zé, o altar. Aê! Mas a equipe Zap Zap também respondeu monumento, altar, muito Muito bem. Nossa, a equipe tá uma E piada. eu já tô vendo aqui o João responder para a equipe do Zé a número 5, que ele não seria mais rei. Deixa eu ver, ó. Aí, João! Aí, Isso, Isaías. João! Isso, Carol, muito Ponto bem. da Que Instagrama! ele ia perder o trono, que ele não seria mais rei, que ele estaria fora do reino, que ele ia perder o trono. Parabéns para as duas Aê, equipes! o Isaías é da nossa equipe. O Isaías é da nossa equipe. Porque antes dele nascer, os pais dele Ó, não o Matheus pegavam até lá. respondeu que ele foi rejeitado. Ai, A Zé. Heloísa respondeu que ele ia perder o trono, que ele não seria mais rei, que Deus mandou, não é Daniel, é Samuel, hein? Não vamos confundir as histórias. Que ele ia perder o trono, o monumento, muito bem. É Samuel, gente. Samuel. Filó, pergunta número 6 agora, né? É. Ó, Então tá 5-5, tá? Agora é a pergunta número 6. 6. Tá 5-5. Tô contando Saul, hoje. que era tão humilde no início, agora se mostrou muito... O quê? Rei na O quê? barriga. O quê? Rei na barriga. É uma palavrinha só. É rei na barriga. Ele era ó. humilde, mas agora ele se Depois ele mostrou... ficou muito... Eu vou dar dica, ó, minha Nossa. cena, ó. Ó, minha cena, ó. Vou dar dica. Esse Zé, Vou dar dica, ó. assim,
Pode dar essa dica, dona Érica? Pode, essa pode. Então também vou dar essa dica também, ó. Ó, o João respondeu lá. Aí, João! Valeu, João! Ponto pra equipe. Instagrama! O João é da Instagrama. A Carol também respondeu muito bem. Ei, E a Carol Balbi, né, do Instagram. E da aí, Instagrama! a Andréia respondeu para a equipe Zap Zap, então empatou de novo. Ele ficou muito orgulhoso. Gente, fica atenta com as dicas, dona Érica tá Ó, dando como dica. que é? aí, tô dando Orgulho dica. é Pecado. Orgulho é pecado. A gente não pode se orgulhar, né? A gente tem que sempre colocar Deus no nosso altar, né? A gente não pode se colocar no altar. Eu sou bom, eu sou isso ou aquilo, como ele fez. Parabéns! Ele, então, ponto para a equipe Zap Zap, ponto para a equipe Instagrama. 6-6. Muito bem. Empatado. Isso aí, Gabriel. Muito bem. Graziele também. Respondeu. Agora é A pergunta. Gabriele respondeu soberbo, que também é um sinônimo, né? Pergunta número 7. 7. Vai lá, Zé. Pergunta Manda, Zé. número 7. Qual é o lanchinho de hoje aqui na IBF? Não? Não, essa pergunta é Zé. Pergunta número 7. Vamos lá, complete. A pergunta é complete. Se é um complete é porque tem que escrever direitinho, igual tá na Bíblia. Então vai, Zé. O pecado de rebeldia é pior que tá. Uma palavrinha só. Tá. O pecado de... Repete, então. O pecado de rebeldia é pior que Vamos ver quem vai responder Eu primeiro. não sei a dica. Tá nem sei certo, como eu vou Esther. dar Você dica. também respondeu orgulhoso. É que a gente não consegue ver todos, tá? Porque tem hora que faz tudo assim de uma vez, a gente não consegue ver todos. Vamos... Não sabe? Não, lembra? O pecado... Não é desobediência. Cecília respondeu! Aê, Cecília! Nossa, Deixa Cecília. eu ver quem Cecília tá mais. afiada. Não, olha, por enquanto só Não, a pode Cecília. encerrar. Ponto dos Instagramas. Responderam do Zap Zap Ai. também. A Heloísa e a irmã André. Ó, vamos completar todo mundo junto. Então, a resposta é feitiçaria. O pecado da rebeldia. É A Bíblia, pior. eu falei que é pior, né? Mas tem versículo ali que fala que é a mesma coisa que o pecado da feitiçaria. E aí, pergunta agora a última, né, Filó? Número 8. Tá empatado, tá 7-7. É isso aí, pessoal. Vamos lá. Igual. Espera só um pouquinho. Quem respondeu feitiçaria, certa resposta, tá certo? Agora, a última pergunta vem da Filó, pergunta número 8. Vamos lá. Qual é o texto de 1 Samuel que Deus declara que prefere a obediência do que os sacrifícios? Gente, tem que Eu saber a citei esse referência. texto, tem que colocar a referência. A gente já sabe que é 1 Samuel. Qual é o texto, então? Qual é o 1 capítulo? Samuel. Qual é o capítulo e qual é o versículo? Tá. E a Filó vai falar de Eu vou dar uma novo. pista, filógica, eu vou dar uma pista. Não, Zé. 2 patinhos na lagoa é pista? Ô, Zé, vamos lá. A Filó... 1 Samuel, tá. Tá, e a Filó vai falar o versículo de novo. Fala lá, Filó. A pergunta? É. Qual é o texto de 1 Samuel que Deus declara que prefere a obediência do que os sacrifícios? Não é para escrever versículo, gente, é para escrever referência. Referência. 1 Samuel. Tá. Ponto para Heloísa de Sertãozinho, que é da Ó. equipe Zap Zap. Mas o Pedro Rachizak Aí, Pedrão, sabia no que o Pedro... Instagram. É 1 Samuel 15:22. A inteligência japonesa 1 apareceu na Samuel. IBF. Ó, todo mundo que tá respondendo 1 Samuel 15:22 acertou, tá bom? Então empatou. 8-8. Palmas pra nós, vamos jogar Palmas. confete. Ô, Zé, eu Vamos vou jogar falar. confete e Zé, segue mais. eu vou falar palmas no Instagram, você faz uma festa, tá? Palmas pro Instagram! Ei, vamos jogar confete, tá de baixo. Ei. Palmas pro Zap Zap! Palmas. Palminha. Muito bem, olha, sinal que vocês prestaram bastante atenção na aula da tia Érica. Agora vamos lá pro trabalhinho, né, Zé? Ixi, ainda tem isso. Esquecemos, né? Esse Zé. Acho que a IBF É a última coisa, a gente vai fazer isso e vai embora.
Então, o trabalho de hoje A é gente legal. não viu? vai embora, né? Você fica A lá gente na ainda sua cantar a casa. minha música da segunda, da terça, viu? Ai, dona Érica, canta essa música pro Zé Tem que amanhã, cantar senão ele não essa vai música. dormir direito. Senão eu não vou vir mais na IBF. Agora, ó. Zé. Vamos lá, isso, pessoal. Deu empate, parabéns pros dois. A vovó Dalva tá colocando lá e todo mundo. O pessoal vai mandar foto hoje, dona Érica, pra nós. Ah, gente, olha, manda foto depois do seu trabalhinho. Eu vou ensinar a maior parte dele hoje. Amanhã a gente vai terminar, tá bom? Já tem o endereço de todo mundo para mandar o diploma? Não, a gente vai mandar de forma virtual. Aí quem quiser impresso, depois vai mandar pra gente o endereço, tá Mas bom? o pessoal mandou o endereço? A gente pode mandar no Messenger, né? Ah, O tá. endereço, pra não Tá bom. mandar aí É no... verdade, verdade. Né, Zé? Pra não mandar aí pra todo mundo ver o endereço, manda no Messenger, porque aí a gente consegue ver direitinho. Tá certo? Que bom, Matheus, que você gostou da história. Muito bem. Atenção, então, ó. O que a gente vai fazer é um varal de oração, certo? Ô, Duda, eu vi que você tinha perguntado alguma coisa, mas eu não consegui ler sua pergunta. Você viu, Gabi, qual que era a pergunta da Duda? Esqueci de falar que a gente vai precisar de barbante. O barbante não precisa ser exatamente barbante, pode ser linha de tricô, de crochê, alguma linha grossa aí que tem, tá bom? Alguma coisa que você possa depois pendurar o varalzinho, tá certo? Então, a ideia é o seguinte, já que nossa CBF é conectado com Deus, é fazer um varal de oração, um lugar onde você vai pendurar os pedidos de oração, certo? E eu escolhi as cores do livro Sem Palavras, porque também é uma maneira da gente testemunhar, né? Por exemplo, se na minha casa tem lá o varalzinho de oração e chegar um coleguinha da escola e falar, ah, por que um coração é amarelo, o outro é preto, o outro é vermelho, o outro é branco, o outro é verde? Por quê? Você vai poder falar, não é, Filó? Você vai poder falar que é porque... E até explicar, né? O amarelo representa o quê? O ouro. O ouro, o céu, O ouro. né? Ah, eu achei que é pra gente responder. É, pra vocês responderem. E o coração preto? Pecado. Pecado. O pecado. E o coração vermelho? É o sangue. O sangue de Jesus que derramou por nós. E o branco? É a pureza, né? É a salvação, quando a gente é perdoado, né? E o verde é o nosso crescimento espiritual, que a gente tem que estar conectado com Deus pra gente crescer. Sem estar pertinho de Deus, ninguém vai crescer, ó, vai murchar a plantinha. Você tinha perguntado quais eram os materiais para fazer o varalzinho. Então vamos lá, a gente vai precisar de folha sulfite, certo? De um lápis, né, pra gente fazer o coração aqui, riscar o molde. A gente vai precisar depois da tesoura, do lápis de cor, pra gente fazer isso. E dos 5 prendedores. João e Carol, tô curiosa para saber se vocês acharam prendedores de roupa aí nos Estados Unidos. Não, eles não penduram a roupa, não. Já foi Me conta aí, João e Carol. Achei, tia Érica. Não achei. Tá certo? Não, vamos ver, ela não falou ainda. Tá. Achei que ela já tivesse Depois você me respondido. conta aí, tá bom? Pode contar aí pra todo mundo, que todo mundo ficou curioso. Olha, Olha, eu faço coração desse jeito. Vou explicar pra vocês. E vocês que são pequenininhos podem pedir ajuda da mamãe. Eu pego um pedaço de folha. Gabi, tá dando pra ver no Instagram? Eu pego um pedaço, eu dobro no meio, bem assim, faço assim. E aí eu vou riscar a metade do coração. Aparece um ponto de interrogação. Tá dando pra ver? Tá? Um ponto de interrogação. Quando eu recorto, ele fica assim, ó, parecendo uma pétalazinha. E quando você abre, ó, vira um coração, que legal. Tá certo? Vai virar um coração. Então, se você faz assim, você pode fazer um, e esse aqui que deu certo, depois você usa de molde, vai riscando os outros para todos os corações ficarem do mesmo tamanho, tá? Senão vai ficar um de cada tamanho, vai ficar estranho. Tá certo? Então, você pode fazer os coraçõezinhos. Que tamanho, tia Érica? Você tem que fazer menor do que o prendedor, tá bom? Menor do que o prendedor, porque a gente vai colar o coração depois no prendedor. Ó, tem que deixar um espacinho para cima, um espacinho para baixo. Deixa eu ver aqui. Quantos centímetros? Ah, minha reguinha tá aqui. Essa é muito grande.
Esse daqui, por exemplo, tem quase 4 centímetros, tá? Tô medindo essa parte aqui reta dele, ó, tem quase 4 centímetros. Então, você vai cortar 5 corações desse. Você pode cortar até um pouquinho mais, porque se você errar algum, né, já fica algum de reserva, né, Zé? E aí, você vai pintar, certo? Você vai pintar um de amarelo. E você vai pintar, depois do amarelo vem o preto, certo? E ó, esses daqui eu pintei com giz de cera. Você pode pintar com giz de cera ou com lápis de cor, o que você tiver em casa. Então, um amarelo, um preto, um vermelho, certo? Um verdinho. E se a sua folha for branca, você não precisa pintar o branco, né? Porque ele já é branco, certo? Você tem lápis de cor branco? Ih, eu acho que eu tenho, sim. Mas não precisa, né? E é isso que você vai fazer hoje. Então, hoje você vai cortar os corações e vai pregar, então, tá? Quem não tem barbante pode usar um outro tipo de linha. Pode ser fita, sabe essas fitas assim, ó? Fita de presente. Novelo de lã. A Gabi tá dando a ideia ali que pode ser até cadarço de tênis, tá Pode. bom? Porque não precisa ser um tamanho muito grande. A gente vai cortar um tamanho mais ou menos assim, pra gente poder colocar. Ah, o João e a Carol respondeu que não achou o prendedor. Então faz com clips, não Faz tem com problema, tá? Pode fazer com clips, tá bom? Só que vai ficar um pouquinho diferente. Falei que americano não lava roupa. Claro que lava, é que lá roupa, todo mas mundo não tem tira de secador e varal. não tem varal, né? Por isso que lá nos Estados Unidos não tem prendedor de roupa. Aqui a gente tem um monte em casa. Eu sei que eles não Então, lavavam. ó, é isso. E amanhã, aí eu vou explicar como que a gente vai montar amanhã e como que a gente vai fazer os cartõezinhos de oração que nós vamos prender nos corações. Então, hoje, a sua tarefa é cortar os 5 corações, é pintar os corações e pregar os corações aqui nos prendedores de roupa, certo? A sua tarefa é essa, tá bom? E aí, você tem até amanhã para achar uma linha. Pode ser, pede pra vizinha, deve ter alguma vizinha sua que faz crochê, pede pra ela um pedaço de linha de crochê, O que ou sobrou pede, do varal, o que ou sobrou do pega um varal. cadarço de um tênis velho, ou até mesmo aquela cordinha do A varal, cordinha se do a- varal mesmo. se a sempre sua tem mãe um pedaço tem. que sobrou. tá? Aí, Corta o ó, varal que tá lá. ideia pro João e pra Carol. Não, o problema deles não era barbante, o problema era... Tá certo? E amanhã a gente vai fazer a montagem, você vai ver que gracinha que vai ficar seu varal de oração. Amém? Amém. Então é isso, Amém. pessoal. Por hoje, Como assim? Já acabou a IDF hoje? por hoje é só. Não vai cantar mais um ainda, ô Bia. Bia não. Ó. Ih, tá com saudade da Bia? Na Ô, hora, deixa eu vai só falar cantar uma mais coisa. Na hora de cortar o coração, tem que cortar direitinho, tá? Pra não ficar aquele coração tudo torto. Então, quando você cortar, vou te mostrar aqui, ó. Vou cortar um só pra você E ver. agora eu lembrei da música. Havia um homenzinho torto. Torto que morava na Havia um casinha. coraçãozinho torto. Que as crianças da IBF cortou. Ó, vamos supor que eu cortei e eu não gostei muito, ó, porque ele ficou meio bicudinho. Então eu vou consertando aqui, tá? Por isso que é interessante você fazer o papel dobrado, porque aí ele vai ficar certinho de um lado e do outro, senão vai ficar um coração maior que o outro de cada lado, vai ficar esquisito. Aí, ó, que bonitinho que ficou. Tá bom? E aí depois que você cortou um bonito, certinho, que você testou e viu que o tamanho está jóia, o tamanho está ok, você corta os outros todos iguais. Essa é a dica, tá bom? Deu pra entender? Espero. Deu, Filó? Opa! Eu. E aí, pessoal, você deixa então os seus 5 corações. Ó, você vai ter 5 corações. Os seus 5 corações prontos, pintados, colados nos prendedores. Deixa eu ver se o Zé vai ficar bonito com o prendedor aqui no nariz. Ai, meu nariz. Tadinho do Zé, desculpa, Zé. E aí, depois que você tiver com os prendedores, né, Fló? Bonitinho. Amanhã a gente vai montar o varal, tá? E vai falar o que vai fazer com ele. A gente precisa acabar e antes da gente acabar, então, vamos cantar, né? Que pena. Vamos cantar uma pequenininha, senão o pastor Maringer vai ficar bravo. Nossa, tem live agora 8 horas. O pastor Wagner vai ficar bravo mesmo que eu não acabe essa live nunca. Qual que então que a gente canta, Zé?
Ah, não sei, a Filó escolhe aí, Filó. Vamos cantar só um pedacinho da nossa CBF. Filmes, só aquele pedacinho, tá? É, porque se for cantar inteiro, vai As 38 às estrofes. 38 estrofes, Aí, isso vai até é. meia-noite cantando. Será que vai com Ai, 38 Deus. cantar, o não? primeiro e o coro. Vamos cantar primeiro e o coro, então. Vamos lá? Isso. Filmes, jogos, amizades, eu posso me conectar. Mas eu quero mesmo é isso, a Jesus ligado estar. Deus é grande e poderoso. Na quarta, Você fez eu errar. Deus é grande e poderoso, só poder confiarei. Meu viver é mais precioso, conectado com meu Deus. Filmes, jogos, amizades, posso me conectar. Mas eu quero mesmo é isso, a Jesus ligado estar. A Jesus ligado estar. A Jesus ligado estar. Tchau, pessoal. Até amanhã. Mandem foto. Se Deus quiser.